Olá, seja bem-vindo à abertura do mercado desta quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Vamos aos principais fatos de hoje e informações que devem mexer com o mercado financeiro. Lembrando mais uma vez que todas as atenções continuam voltadas, sim, para a política monetária dos Estados Unidos. Dados sobre emprego e desemprego devem ser divulgados ainda nesta semana e tudo isso deve compor a expectativa dos investidores em relação não só ao crescimento da economia, à inflação nos Estados Unidos, também com relação à manutenção da taxa de juros ou até mesmo um corte na taxa de juros lá nos Estados Unidos. De qualquer forma, o mercado acompanha essas informações, acompanha também a divulgação do PIB do mês de novembro, que teve um crescimento pífio de 0,1%, ainda sobre dúvidas em relação à sistemática usada para a divulgação desse crescimento de 0,1%, enquanto que o mercado aguardava uma retração. De qualquer forma, aqui ainda no Brasil, foi divulgado que a dívida pública, segundo o Banco Central, no mês de outubro, ficou em 74,7%, repetindo, 74,7% do PIB no mês de outubro, uma alta em relação ao mês de setembro. O mês de setembro era de 74,4%. Só para se ter uma ideia, no setor público, o setor público consolidou um superávit primário de 14 bilhões 798 bilhões de reais, enquanto esperava-se um saldo positivo de 17,6 bilhões. E o endividamento está aí, a dívida pública bruta no mês de outubro, segundo o Banco Central aqui no Brasil, ficou em 74,7% do PIB, dados oficiais do Banco Central do Brasil. Bom, o mercado acompanha também, nesse momento, as informações em relação ao clima com muito frio, né? Nevascas sendo registradas no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, e aí aqui o clima segue com uma regularidade, entre aspas, né? Dentro daquele cenário de regularidade. As chuvas começam a se espalhar em boa parte do país. É certo que pontos ainda específicos na região Nordeste, especialmente estado da Bahia, em algumas regiões e em outros estados também do Nordeste, no Agreste, Pernambuco, inclusive, a ausência dessas precipitações ainda causa problemas e incertezas em relação à própria safra. Bom, vamos aos números, vamos às cotações, à abertura do mercado de hoje em relação ao dólar, 0,30%, R$ 4,91,78, flutuando, oscilando, na verdade, entre os 4,89 e 4,91. O dólar segue nessa faixa, perdendo agora 0,28%. O índice Bovespa ontem praticamente estável, 0,08% de alta. O índice Bovespa ontem aos 126.903 pontos. Temos o índice Bovespa da Vida Luz, o índice Bovespa de ontem, 126.903 pontos, teve alta de 0,08%. Expectativa hoje de abertura em alta, a depender dos indicadores do índice futuro, que já sinaliza abertura em alta de até 0,5% nas negociações. Portanto, o índice Bovespa, dólar cai, índice Bovespa deve subir, ações negociadas aqui no Brasil. Bom, vamos ao mercado já em tempo real. O que acontece? A soja hoje sobe, né? Tem oscilado, volatilidade muito grande no mercado de soja. Soja está aí a 13 dólares mais 12,50, 0,50 de alta. O milho negociado a 4 dólares 92,62, 0,51 de alta. Trigo, 6 dólares 38,10, 1,13 de alta. Café negociado em Nova York, 180,07, cai 2%. Notícias circulam com relação às chuvas nas regiões produtoras, e isso já faz com que o mercado se ajuste e o financeiro também atue de uma forma mais decisiva no mercado também do café, assim como outras commodities. O açúcar a 24,14, tem queda de 3,29%. Algodão 80,60, 1,15 de alta. O petróleo, esse é o WTI, negociado em Nova York com queda de 0,79%, batendo os 71 dólares e 73 nesse momento. E o Brent, que é negociado em Londres, observo aqui direto, a 76 dólares e 57, tem uma queda de 0,82%. O ouro aí
continua oscilando, mas oscilando nas máximas agora desse ano, inclusive nos últimos anos, a 2.039 dólares e 75, tem alta nas negociações 0,17%. Bom, vamos às cotações agora, vamos acompanhar tempo real, online, a soja negociada na Bolsa de Chicago, vem o janeiro a 13 dólares 12,25 com alta de 6,75, março a 13 dólares 32,75, 6,25 de alta, maio a 13 dólares 48,50, 6 centes de alta, julho a 13 dólares 55, 4,75 de alta. Bom, a soja em alta na Bolsa de Chicago, lá na B3 ainda não abriu, vai ser o mesmo espelho, vai ser certamente abrir negociações em alta a depender de Chicago. As negociações com milho na Bolsa de Chicago também do lado positivo, o dezembro a 4 dólares 71,25, março 4,92,50, maio 5 dólares mais 4, o julho a 5 dólares mais 11,75. Milho na B3 ainda com os primeiros negócios, buscando ainda negociações mistas, né? O milho todos os vencimentos fecharam acima dos R$70, ontem até R$75 por saca nos vencimentos futuros. O janeiro hoje R$70,73, o março R$74,75, o maio a R$74,75 por saca. Esse é o milho base Campinas que sobe em março, maio, janeiro com ligeira queda. Tem o trigo negociado em Chicago, o março a 6 dólares e 38, sobe 6,75, maio 6 dólares e 50, 6,5 de alta, julho 6,57, 5 centes e meio de alta. É o trigo negociado na Bolsa de Chicago. Vamos também agora ao mercado do café, todas as posições em Nova York, neste momento em queda, de 1,99% por dezembro a 190 dólares, aliás, 1 dólar e 90 por libra peso, né, ou 190 centes. O março a 179,55, 2,29 de queda. O maio 177,45, 2,23 de queda. Julho a 178 centes, a queda de 2,17%. Portanto, o café segue em queda na Bolsa de Nova York. Bom, com relação ao mercado de café na B3, 221 dólares e 55, queda de 0,56 para o março. Portanto, tem aí negociações com café em queda nesta manhã. Bom, por fim, Davi da Luz, tem os mercados aí, os contratos futuros do boi gordo, lembrando mais uma vez que o boi gordo aí hoje devolve parte dos ganhos, mas tem sido assim ao longo dessa semana, opera em alta, opera em queda, oscila bastante, procurando uma direção, mas de qualquer forma, negócios acima de R$250 já estão sendo negociados, né? Registrados, negócios sendo registrados acima de R$250, até mesmo no mercado futuro. Está em dezembro, R$250,15, a queda de 0,22% nesse momento. Janeiro, R$252,30, 0,16%. Portanto, está aí negociações com o mercado do boi gordo que buscam uma direção. O indicador de CPI ontem recuou 1,24%. a R$246 mais 35 centavos. Portanto, o mercado segue atento também à evolução dos preços, principalmente no mercado futuro e no mercado físico. Aliás, o comércio varejista geralmente dá um ânimo e isso deve refletir com até mesmo um ajuste positivo para a arroba do boi gordo. Mas sem grandes expectativas, os analistas consideram que o boi gordo, ainda que tenha uma alta acima dos R$250, ela é alta, apenas é um ajuste, né? Não pode ser considerada uma alta. Bom, de qualquer forma, daqui a pouco, a partir das 12h30, horário de Brasília, nós voltamos com outras informações. A equipe toda do João Batista Olive e o Tempo e Dinheiro Apostos com as principais informações desta quarta-feira no Brasil e no mundo. E não esqueça, acesse, assine o Clube do T&D e seja um produtor bem informado. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Até logo mais.